Embaixada da Venezuela em Angola, onde vamos ter uma pequena conversa com o seu embaixador, Marco Lagador, uma conversa que gira em torno das eleições na Venezuela, eleições legislativas a serem realizadas no dia 6 de dezembro do corrente ano. Senhor Embaixador, saudações e seja bem-vindo à TV Angola. Muito obrigado pelo convite, pela entrevista que TV Angop, Agência de Notícias de Angola, faz a oportunidade que dá a Venezuela de falar deste assunto importante. Conforme disse a senhora, o próximo 6 de dezembro a Venezuela vai a reelegir os seus diputados ao Parlamento Nacional, conforme dita a Constituição da República. Trata-se de um mandato da Constituição. Cada 5 anos na Venezuela temos que renovar os diputados da Assembleia Nacional da Venezuela. Posso acrescentar que as condições na Venezuela a nível político para que a eleição dos parlamentos seja uma realidade também faz parte de uma mesa de diálogo com os setores da oposição venezuelana. O governo nacional convoca a um diálogo nacional para acrescentar as condições que possam garantir o melhor ambiente eleitoral para todos os venezuelanos que gostariam concorrer com seu partido político em estas eleições. Portanto, conforme a sua pergunta relativamente a se as condições na Venezuela, o cenário político está garantido para que decorra pacificamente o pleito eleitoral, a resposta é sim. A Venezuela é um país que já tem muita experiência em pleitos eleitorais. Posso acrescentar que em 2015, por acaso, foi a última eleição parlamentar, a oposição ganhou esse pleito eleitoral em Venezuela e logo a seguir eles tiveram seu mandato de 5 anos que vence, termina agora em 2020 e vamos a dar um novo pleito eleitoral. Já algumas fundações referenciadas, por exemplo, a Fundação Carter, ¿no? Do antigo presidente americano Jimmy Carter, acreditam que o sistema eleitoral da Venezuela é um dos melhores sistemas eleitorais do mundo e por aí que temos confiança de que vai correr tudo bem. Nesta altura, qual é a avaliação que faz por parte da população? A população está expectante, está receosa? Uma semana atrás, as autoridades da Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela apresentaram ao povo de Venezuela e à comunidade internacional, em uma conferência de imprensa, um novo sistema tecnológico, a nova solução tecnológica para que o povo venezuelano possa ir a eleger a seus candidatos em cada uma das províncias e acrescentar a confiança neles do que o sistema tecnológico, a solução tecnológica do CNE venezuelano é robusta, é forte, né? A população da Venezuela está acompanhando o processo da convocatória eleitoral para o próximo dia 6 de dezembro. Trata-se de aproximadamente 15 milhões de venezuelanos que vão fazer parte deste pleito eleitoral, vão poder eleger cada um deles em seu distrito, em sua província, a nível nacional, os próximos diputados da República que começarão a trabalhar do 2021 até 2025. Sabemos que a maior parte da oposição venezuela, representada por 4 partidos expressivos, declarou alegadamente que não pretende participar dessas eleições. O que é que eu pudesse dizer sobre isso? Neste caso, se for realizado sem a participação dessas forças políticas, que legitimidade daria este pleito? Bom, dizer que a maioria da oposição da Venezuela não vai a participar do pleito eleitoral não é verdade. Como já disse, são mais de 90 organizações políticas nacionais e regionais que estão a concorrer pelo pleito eleitoral parlamentar na Venezuela. Essas instituições políticas, por acaso, 2 delas vão a participar. É engraçado que é importante falar com a população através de Angop, na ilustre República de Angola, que na Venezuela os partidos políticos referenciados de ultradereita, quando eles fazem as suas contas políticas e tomam conhecimento de que esse pleito eleitoral não vai a dar bons ganhos para eles então recusam-se de participar. Já essa história aconteceu em Venezuela em 2003,
2003, 2004, quando a gente foi a um pleito eleitoral por o parlamento nessa altura, a oposição não participou, logo eles ficaram isolados do parlamento. Ao final desse mandato parlamentar, a própria oposição, quando fez um resumo de seu desempenho na altura na política na Venezuela, acreditou que foi um erro não ter participado. Eles, em 2015, como já disse, participaram no pleito eleitoral do parlamento que temos agora, tomaram vantagem da situação política, ganham o parlamento e começa o processo de sabotagem lá em Venezuela do plano quinquenal de governo. Agora, alguns deles, algunos líderes referenciados de esos partidos políticos que a señora dice que son partidos políticos nuevos, que son partidos políticos de ultraderecha, que tienen una agenda que está partillada con la administración de Washington, que eles têm seu chefe fora do território nacional, decidem antecipadamente não participar porque eles já têm conhecimento de que os resultados do pleito eleitoral não vão dar certo para eles. Portanto, não se pode acreditar em que a oposição venezolana não vai decorrer no pleito eleitoral. Pelo contrário, muita oposição que vai participar. Algunos deles, por acaso, Acción Democrática, que es uno de los partidos políticos que la señora jornalista dice, va también a participar en algunos distritos, algunas provincias de Venezuela. Es importante acrescentar que la República de Angola participó en el pleito electoral presidencial en mayo de 2018 en Caracas, mediante la Comisión Nacional de Elecciones de Angola. Também foi uma delegação da mídia. ANGOP participou nessa altura com um jornalista e mais uma entidade do governo. Este ano, 2020, como já se tem falado, relativamente ao pleito eleitoral parlamentar do dia 6 de dezembro, a Venezuela encaminhou convites para não só a República de Angola participar e acompanhar o pleito eleitoral, mas também temos enviado convites a organizações multilaterais como la Unión Africana, la SADC, la Unión Europea, las Naciones Unidas y otros países de la región que ya confirmaron a su participación en el pleito electoral en Venezuela. Por tanto, luego a seguir del pleito electoral del día 6 de diciembre de 2020, acreditamos que la República de Angola va a tomar conocimiento a través de la participación de estas entidades para hacer o relatório da visita a Venezuela e poder dar a conhecer os resultados que decorrieron no pleito eleitoral. Por tanto, agradecemos em nome da República Bolivariana de Venezuela o facto da entrevista, da oportunidade que dá na Venezuela e o acompanhamento natural que se faz desde Angola para o pleito eleitoral em Venezuela. Senhor Embaixador, alguns bispos católicos emitiram uma declaração na qual consideram imoral a realização das eleições na Venezuela devido à crise e à situação da pandemia da Covid-19 e ainda apontam situações de direitos humanos. O que se lhe oferece dizer sobre isso? Vou começar pela última parte quando a senhora fala dos direitos humanos, porque muito se tem dito em relação a este assunto em Venezuela e também a mídia internacional encoraja muito a informação, mas a maior violação dos direitos humanos na Venezuela nesta altura do ano 2020, e não só, estamos a falar de 2016 para 2020, estes 4 ou 5 anos que estão a decorrer, é o bloqueio que a Venezuela vive e o pacote de sanções, as medidas coercivas unilaterais que estão a ser feitas contra a Venezuela por parte da administração do governo dos Estados Unidos da América, que faz com que o plano quinquenal do governo, a gestão dos recursos, a gestão da riqueza nacional, não possa ser gerida naturalmente pelo governo central da Venezuela para garantir, como a gente sabe, né, as despesas do Estado e, naturalmente, a melhor qualidade de vida da população da Venezuela. Portanto, a maior violação dos direitos humanos neste momento é o bloqueio criminal contra a Venezuela. A Venezuela trabalha, o governo venezolano trabalha, as instituições da Venezuela trabalham muito de perto com a alta comissionada dos direitos humanos das Nações Unidas em Ginebra. A senhora presidenta Michelle Bachelet faz parte do processo de acompanhamento da situação dos direitos humanos, não agora, há um tempo já,
e assessora o processo de manutenção, como eu já disse, dos direitos humanos. O sistema da Revolução Bolivariana, não neste momento, estou a falar já durante o percurso de todo o século XXI, garante com os planos de governança os direitos humanos da população da Venezuela, nomeadamente o assunto da saúde, do ensino, do transporte, da alimentação e outras áreas da sociedade nacional. Em relação ao assunto dos bispos, que falaram há uns dias, que é imoral a convocatória a um pleito eleitoral na Venezuela pela crise que eles referenciam, é uma situação um bocadinho até engraçada, porque há meses atrás a Conferência Episcopal Venezolana, que também é bom fazer uma aclaratória, né? Fazer este processo de dizer que não se trata da Igreja Católica na Venezuela, é uma parte da Conferência Episcopal Venezuelana, que há muito tempo mudou o seu acionar religioso da Igreja para convertir-se em mais um ator político. Mas o que é engraçado é que eles não fazem parte das organizações políticas, mas fazem política. O próprio presidente Chávez, na altura, encorajou a ele: olha, vocês podem abrir um partido político, porque fazem muita política. Eles esqueceram-se do mandato que tem da Santa Sé de fazer, no seu território nacional, com a Conferência Episcopal Venezolana, a missão religiosa para a qual eles foram convocados. Portanto, em princípio, o que temos que dizer é que é uma parte da Conferência Episcopal Venezolana que fala dessa maneira. E outra coisa é que o povo venezolano tem que fazer questão de exigir à Conferência Episcopal Venezolana retomar a sua ação religiosa para os fieles da Igreja Católica e deixar a los políticos fazer política. Senhor Embaixador, estamos já na reta final desta altura. A pergunta também que não se quer falar, aproveitando esta oportunidade. Cooperação Angola-Venezuela, áreas por incrementar e volumes de negócio. Muito obrigado, porque de facto, conforme sabe, o trabalho dos diplomatas é acrescentar a cooperação natural entre os dois países, não? Nomeadamente no que respeita aos assuntos diplomáticos, políticos. Angola e Venezuela têm uma boa relação há 33 anos. Em dezembro deste ano vamos a completar 34 anos de cooperação bem sucedida. Estamos a trabalhar nesta nova fase da cooperação no domínio dos recursos minerais, petróleo. A Venezuela e a Angola têm semelhança nesse domínio, portanto, como países membros da OPEP e com grande capacidade de produção de petróleo, naturalmente que gostaríamos acrescentar a cooperação no domínio dos recursos naturais. Também na atividade mineira, a Venezuela tem interesse de acrescentar com Angola a cooperação neste domínio. Estamos já falando há muito tempo em relação a este assunto. A cooperação é pacífica, é para encorajar a los dois governos em novos acordos de cooperação nesse domínio e encorajar para que também os empresários da Venezuela e de Angola, no domínio do comércio, da indústria, possam olhar as janelas de oportunidades que os dois países têm neste tempo de Covid e também o período pós-Covid. Como vamos a cooperar em agricultura, comércio, economia em geral, infraestrutura, comunicações. Estamos a trabalhar com algumas entidades do governo central de Angola para também acrescentar este assunto das comunicações entre os dois países, não é? A nível de ensino superior, a Venezuela coopera com Angola há muito tempo, já são mais de 80 angolanos que foram formados em universidades da Venezuela, medicina, desporto, gestão ambiental, engenharia, hidrocarbonetos. Ainda gostamos de fazer nova parceria, nova cooperação nesse domínio, só que a situação Covid não permite agora por a situação de deslocação, não é? Mas as universidades de Venezuela estão abertas a continuar o processo de formação de quadros angolanos e a reciprocidade. Estamos à procura de assinar alguns acordos com referenciadas instituições acadêmicas de Angola para também trazer alguns estudantes da Venezuela a Angola e partilhar aquilo que a gente temos. Em relação a assuntos de turismo, cultura, desporto, ambiente, também estamos a olhar para oportunidades, acrescentar
aqueles acordos que já a gente tem assinado para garantir o reforço das relações de cooperação nesse domínio. Alguns empresários venezuelanos já estão em território angolano a trabalhar em projetos de produção de alimentos e outros rubros, e estamos encorajando para que alguns empresários angolanos possam olhar a Venezuela como um parceiro natural nesse processo de diversificação da economia nacional. O trabalho está a andar, há muito por fazer pela frente, mas temos a confiança e a certeza de que vamos a continuar e vamos a conseguir sucesso nesse processo de reforço da cooperação bilateral, no domínio principalmente comercial. Senhor Embaixador, muito obrigado por nos ter recebido. Caro internauta, este foi o apontamento que levamos até aqui sobre as eleições legislativas na Venezuela a serem realizadas no próximo dia 6 de dezembro. Segundo podemos ouvir do Senhor Embaixador, estão criadas as condições para a realização das eleições naquele país. Foi um trabalho feito especialmente para si. Tchau, tchau e até a próxima.